Boa noite, meus amados. Boa noite, boa noite, boa noite. Graças a Deus. Mais um dia juntos aqui no Momento com Deus. E vamos continuar o nosso trabalho. Agradecidos a Deus por tudo que Ele tem nos feito. Vamos iniciar mais um trabalho para a honra e glória do nosso Deus. E vamos iniciar esse trabalho felizes, satisfeitos por tudo que Deus tem nos feito. Então, é só alegria. Aparece algumas turbulências, mas a gente pede orientação a Deus e Deus vai à frente do nosso trabalho, toma à frente, e aquilo que a gente não pode fazer, Deus faz. Então, que bom, né? Que bom estarmos juntos, que bom podermos louvar o nosso Deus, fazer todo esse trabalho para o engrandecimento da sua obra. Então eu só posso agradecer. Agradecer mesmo diante de algumas situações desconfortáveis, mas eu só tenho que agradecer. Vamos louvar, vamos nos alimentar da palavra, vamos sorrir, porque melhor é agradecer do que pedir. Como é bom agradecer, né? A Bíblia diz que um coração agradecido também agrada muito a Deus. Então, tomara que cada um de nós estejamos com o nosso coração agradecido, porque um coração agradecido agrada a Deus, porém, um coração ingrato entristece a Deus. A Bíblia diz que ficarão de fora várias pessoas com vários adjetivos. E um dos adjetivos ele coloca lá, ficarão de fora os ingratos. Então uma pessoa que não agradece, uma pessoa que é ingrata, uma pessoa que não está feliz com o que Deus tem feito, ele entristece o coração de Deus. Que possamos nos pedir a Deus orientação para entendermos a sua vontade, muitas vezes situações que não conseguimos entender, mas Deus sabe de tudo. Então, existem momentos que estaremos mais desmotivados, vai ter momentos que estaremos mais motivados. A questão é que, independente de estarmos motivados ou não, Deus continua o mesmo. Então, que nosso Deus continue assim, a nos abençoar, a nos livrar do mal e a nos dar toda a orientação precisa para que possamos assim fazer o seu trabalho. Um trabalho que eu vou estar sempre repetindo, que não é para o engrandecimento do irmão Agelson, nem de nenhuma pessoa aqui desse mundo, mas para o engrandecimento do nosso Deus, o nosso Salvador. O engrandecimento de Jesus Cristo, o anúncio de Jesus Cristo, como ele esteve aqui, o que ele fez e o que é necessário para podermos nos ligar novamente com Deus, porque todo ser humano se separou de Deus e precisa se ligar novamente. Então agradeço a Deus por tudo que ele tem nos feito. Meu nome é Agelson, para os irmãos do YouTube que estarão assistindo essa programação em outro momento. Sou da Igreja Batista Bíblica, aqui em Pernambuco, em Jaboatão. E que mais uma vez o nome do Senhor seja glorificado na noite de hoje. Estou feliz, estou com um novo corte de cabelo, mas como eu sempre digo, não olhe para o irmão Agelson, não olhe para a camisa que está suja, não olhe para o corte de cabelo, olhe para o que é que Deus quer para a minha vida, o que é que Deus quer falar para mim hoje à noite. Que Deus seja louvado e engrandecido mais uma vez. Amém, irmãos? Quero agradecer aqui aos irmãos que entraram, que estão online.
Um abraço aí a Fernandinho. Fernando, seja bem-vindo. A irmã Lúcia, seu pai, sua irmã. Pessoal aí, um grande abraço a todos. Stephanie e a filha do pastor Israel. Um abraço a essa família linda. Pastor Israel vai estar entrando daqui a pouco para trazer a reflexão da palavra de Deus e que ele seja bem-vindo aí. Nanda Santana, seja bem-vinda em nome de Jesus. Miriam Chique, minha querida irmã Miriam, sexta-feira, se não me falha a memória, estava fazendo idade nova, não foi, irmã? Estávamos aqui agradecendo pela sua vida, que Deus lhe conceda mais uma primavera, muita saúde, muita felicidade, que o Senhor realize seu sonho, minha irmã. Deus abençoe. Irmão Leonardo, um abraço. Meu Leonardo Cansanção, meu irmão Leonardo Cansanção. Irmã Edinalva Pedro, minha sogra que está sempre se preocupando aqui com a gente, dando essa força, essa serva de Deus. Deus te abençoe, minha querida irmã Edinalva. É Derivaldo Carneiro, um abraço, meu amado. Feliz pela sua vida. Irmã Juliana Oliveira, lá de Moreno. Um abraço, Ju. Deus te abençoe muito, você e sua família, sua mãe, todo o pessoal aí de Moreno. Irmão Ederivaldo Carneiro, um abraço. Irmã Joseane, seja bem-vinda, irmã. Deus abençoe você e sua família aí, viu? Todos. Foi isso mesmo, irmã Miriam. Estávamos aqui agradecidos pela tua vida. Lidiane Santana, minha sobrinha linda. Deus te abençoe, minha sobrinha. Bem-vinda aí à nossa live. E vamos agora direto à porção da palavra de Deus. O pastor pediu para pegar a oportunidade logo no início. Então já vamos direto ouvir a palavra de Deus e depois a gente conversa mais um pouco. Mas vamos direto falar com o pastor Israel e ele estará trazendo logo no início da programação a reflexão da palavra de Deus. Então, e já vamos entrar na reflexão da palavra de Deus. Hoje a reflexão vai ser logo no início. Boa noite, pastor. Boa noite, meu querido. Boa noite a todos que estão nos acompanhando. Amém. É sempre bom lhe ver. Estou vendo aí um cenário novo aí, uma flor aí na sua... Ideologia de Stephanie. Gostei, muito bom. O senhor já está com a palavra e eu não vou falar mais nada. Um abraço para o senhor. Agradeço muito pela oportunidade. Amados irmãos, hoje estaremos estudando mais uma vez sobre o tema Uma Igreja com Propósito. E vamos nos basear hoje na Epístola de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. 1 Pedro no Novo Testamento, que fica logo depois da carta de Tiago e antes de 2 Pedro. Capítulo 2 de 1 Pedro e o versículo 9, só o verso 9 por enquanto. Depois depois da introdução da palavra do Senhor, iremos até o livro de Atos e lá ficaremos. 1 Pedro 2,9 nos diz o seguinte: Vós, porém, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vamos orar pedindo a direção do Senhor. Pai eterno e Deus bondoso, nós te agradecemos por esse culto que estamos entregando a Ti mais uma vez. Toma a direção de todos os louvores, todas as palavras, todas as orações, da mensagem, Senhor Deus, transmitida da Tua palavra, que todos nós, neste momento, que estamos direcionando o nosso coração, a nossa mente para Ti, possamos realmente, como falou o Teu servo Agel, tirar lições, mensagem e proveito da Tua palavra, para obedecermos e praticarmos
a tua vontade. Toma direção através do nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. O nosso tema é uma igreja com propósito. Amados irmãos, se nós bem analisarmos nesse texto lido aqui, nós já encontramos, dado por Deus, o propósito de sua igreja. Embora nós entendemos, nós respeitamos todos os planos, todas as ideias, todos os projetos e propósitos de toda e qualquer igreja. Mas, no próprio texto, depois de Deus usar o apóstolo Pedro, fazendo uma narração das qualidades edificantes que Deus nos colocou como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, é interessante que o texto mostra para nós uma conjunção de finalidade, nos informando o propósito de Deus para a sua igreja. Ele diz na frase seguinte, para que anuncieis, está aqui bem estabelecido, para que anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, Deus já deu à sua igreja e às suas igrejas espalhadas na face da terra o seu propósito. Ou seja, nós sabemos desde quando nos convertemos. Todos os trabalhos da igreja são importantes, tudo que fazemos para a glória do Senhor é ou são importantes, porém, nenhuma delas é mais importante do que anunciar, propagar e pregar a palavra do Senhor, transmitir o evangelho da vossa ou da nossa salvação em Cristo Jesus. E o texto já está aqui estabelecendo o principal e maior propósito de todos para a igreja do Senhor Jesus, anunciar as grandezas de Deus, a mensagem de Deus, a mensagem de salvação em Cristo Jesus. Mas precisamos também entender que, para que a igreja cumpra este propósito, algumas coisas precisam ser feitas, e a primeira delas é, a igreja precisa enfrentar todas as barreiras e obstáculos. Vamos até Atos, por favor, capítulo 4, verso do 18 ao 20. Atos 4, do 18 ao 20, que diz o seguinte. Atos, capítulo 4, versículo 18 ao 20, que diz: chamando-os, ordenaram-lhes que, de modo algum, falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Responderam, porém, Pedro e João: julgai-vos se é justo diante de Deus obedecer antes a vós do que a Deus. Verso 20. Pois não podemos deixar de falar do que temos vistos e ouvido. Nós vemos que no texto de 1 Pedro, Deus disse que o propósito era anunciar, propagar, transmitir. E aqui os apóstolos, recebendo uma ordem das autoridades, obstáculo para que a igreja primitiva não continuasse, não propagasse, não ensinasse no nome de Jesus a mensagem de salvação em Jesus, Pedro e os apóstolos diz abertamente, nós não podemos deixar de falar, nós não podemos deixar de propagar ou ensinar aquilo que temos visto e ouvido. Ou seja, a igreja precisa enfrentar todas as barreiras e obstáculos, porque não pode parar de fazer a obra do Senhor, porque ela não depende de si mesma, mas depende de Deus. Vejam, por favor, no mesmo capítulo 4 de Atos, verso do 27 ao 29, que diz o seguinte, Atos 4, do 27 ao 29, verdadeiramente, contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e os povos de Israel, verso 28, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. E o verso 29,
Agora, ó Senhor, olha o clamor da igreja diante do seu Deus. Agora, ó Senhor, olha para as suas ameaças e permite aos teus servos que falem com toda a coragem, o quê? A tua palavra. Ou seja, os apóstolos, depois de ouvirem as ameaças, os apóstolos, depois de ouvirem a proibição para não propagarem, não pregarem, agora se humilha e busca ao Senhor, pedindo a direção do Senhor completamente, para que eles tivessem a coragem, a ousadia de propagar o Evangelho, propagar a mensagem de salvação. Ou seja, duas coisas importantíssimas que toda a igreja do Senhor precisa aprender. Não pode parar de fazer e não depende de si mesmo. A igreja não pode recuar. Os servos do Senhor não podem parar, não podem recuar, porque não dependemos de nós mesmos, mas do nosso Deus. Segundo lugar, a igreja precisa cumprir sua missão, independente de circunstância que se encontra. Não importa o momento que a igreja esteja vivendo, seja bom ou difícil, seja fácil ou difícil. A igreja precisa cumprir a sua missão, independente das circunstâncias, em qualquer momento e em qualquer lugar. Capítulo 5 de Atos, por favor, versículo 17, 18, 41 e 42. Verso 17 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos diz o seguinte, verso 17. Levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, da seita dos saduceus, encheram-se de inveja. Verso 18. Mandaram prender os apóstolos e os lançaram na prisão pública. Está aqui o obstáculo, está aqui a complicação. Os apóstolos, os homens de Deus, a igreja do Senhor foi presa, colocada numa prisão pública. Mas nem esse obstáculo o impediram de continuar e propagar o evangelho do Senhor. Vejam, por favor, os versículos 41 e 42 do capítulo 5, 41 e 42 do capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. Diz assim o 41. Os apóstolos retiraram-se da presença do sinédrio, alegrando-se, porque tinham sido julgados dignos de sofrer afronta pelo nome de Jesus. Primeira lição aí. Quantos de nós temos nos alegrado quando pessoas nos defamam, quando pessoas nos perseguem, quando as pessoas tentam nos impedir? Às vezes nós nos entristecemos, mas os apóstolos do Senhor se alegraram porque foram ofendidos pelo nome de Jesus. E o verso 42 diz o seguinte: e todos os dias, olha bem a afirmação, verso 42, e todos os dias, no templo e nas casas, não paravam de ensinar e anunciar a Jesus, o Cristo, ligando e fazendo um paralelo ao texto básico de 1 Pedro 2,9. O que é que a Bíblia diz? Porque a geração eleita, a nação santa, o povo adquirido, tudo isso que Deus nos concedeu, agora, concedeu para um propósito, para que anuncieis. E o verso 42 diz o quê? Que eles não paravam de anunciar a Jesus, o Cristo. Ou seja, a igreja do Senhor Jesus Cristo, mesmo tendo sido perseguida, confrontada, afrontada, amedrontada, mas mesmo assim não deixaram de anunciar e propagar o evangelho do Senhor em qualquer momento e em qualquer circunstância. Também nos versículos 28 ao 33 do capítulo 5 de Atos, verso 28 ao 33, que diz assim, verso 28 do capítulo 5 de Atos: não vos demos ordens expressas que não ensinasses nesse nome? Contudo, olha o que a igreja fez, contudo, enchestes Jerusalém dessa vossa doutrina e quereis
nos culpar pelo sangue deste homem. Ou seja, a igreja foi tentada a ser impedida, parar de anunciar, mas a Bíblia diz aqui que a igreja do Senhor encheu toda Jerusalém da doutrina da salvação de Jesus. O verso 29 ainda diz o seguinte: responderam Pedro e os apóstolos, mais importa a obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós mataste, suspendendo-o no madeiro. Deus, com a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e perdão dos pecados. Agora a igreja, com toda a ousadia, se inclui, se coloca como testemunha, sem medo algum. Não teve medo daquela perseguição. E diz no verso 32, nós somos, a igreja aqui está se incluindo corajosamente e propagando, nós somos testemunha dessas palavras. Nós e também o Espírito Santo que Deus deu àqueles que lhe obedecem. Ouvindo eles isto, enfureceram-se e queriam matá-los. Mesmo a igreja sendo afrontada, confrontada, não deixou de pregar o evangelho. Terceiro e último lugar, a igreja, para cumprir o seu propósito, ela precisa realmente e ela conseguirá alcançar os seus objetivos. A igreja do Senhor aqui enfrentou, confrontou, enfrentou e não desistiu. Agora, qual foi o resultado dessa persistência ou perseverança da igreja do Senhor? Vejam, por favor, o capítulo 4, aliás, 2, 41, 42 e 47. Capítulo 2 logo. Capítulo 2. Versos 41, 42 e 47, que diz assim, o verso 41 do capítulo 2 de Atos. Os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados, e naquele dia acrescentaram-se quase 3.000 almas. E o mais importante está aqui, não vieram apenas por vir, mas o verso 42 diz, e perseveravam, ou seja, aquela multidão de quase 3.000 almas continuavam firmes, porque perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. E o verso 47 conclui o resultado final do objetivo daquela igreja primitiva. Verso 47. Eles estavam louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias, é interessante, não passava tempo, não passava ano nem anos. Todos os dias, a Bíblia diz, o Senhor acrescentava-lhe à igreja aqueles que iam sendo salvos. Ou seja, a igreja continuava a anunciar e a igreja continuava a salvar pessoas através da pessoa de Jesus Cristo. E o capítulo 4, verso 4 agora, por favor, a igreja se multiplica mais ainda. 4:4 que diz, muitos, porém, dos que ouviram a palavra, eles não paravam de anunciar, não paravam de propagar. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra, creram, e chegou o número desses a quase 5.000 almas. Agora o capítulo 9, verso 31, não só a igreja de Jerusalém. Nesses textos de Atos, vimos a igreja em Jerusalém crescendo e se multiplicando. Agora o capítulo 9, o verso 31, diz o seguinte, capítulo 9, verso 31, assim as igrejas, não era só Jerusalém, as igrejas em toda a Judeia, Galileia e Samaria tinham paz, eram fortalecidas e edificadas pelo Espírito Santo, se multiplicavam andando no temor do Senhor.
A igreja que persevera, a igreja que continua na persistência de propagar, anunciar o evangelho, alcançará completamente o seu objetivo. Para finalizar, irmãos, para concluir a nossa mensagem, por que a igreja precisa realmente persistir na propagação do evangelho? É porque quando a igreja persiste em propagar o evangelho, ela identifica e divulga a fé que tem. Porque a fé cristã é uma confiança total, sem reserva, na pessoa de Jesus Cristo, que produz influência completa na vida espiritual e material do cristão e toma toda a direção da nossa vida. Enquanto Jesus não tomar toda a direção da nossa vida, da vida da igreja, algo ainda precisa ser obedecido. Para finalizar, eu quero concluir e encerrar tudo com Gálatas capítulo 2, verso 20, que diz o seguinte: Gálatas capítulo 2, esta deve ser a realidade de toda e qualquer igreja do Senhor Jesus. Diz o seguinte, Gálatas capítulo 2, Gálatas 2, versículo 20, que nos diz assim a palavra do Senhor. Já estou crucificado com Cristo. Esta é a afirmação que devemos fazer. Já estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo diz abertamente para que toda a igreja tenha como exemplo. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Que o Senhor continue nos abençoando. Que Deus cada vez mais conduza os seus ministros, as suas igrejas, que todos nós, como servos de Deus, possamos realmente nos despertar para cumprir o propósito da pregação da palavra de Deus. Muito obrigado, meu querido, meus irmãos. Obrigado pela paciência, pela atenção. Que Deus coloque a sua palavra em todos os nossos corações. Amém, graças a Deus. Realmente a igreja tem que ter... É uma igreja com propósito. Amém. Agradeço, pastor. Um grande abraço. Que o Senhor continue te abençoando. E obrigado pelo apoio. Amém. Até mais. Graças a Deus. Mais uma porção da palavra. Mais um que nos foi dada. Melhor do que uma alimentação material, não que seja indispensável a alimentação material, mas uma alimentação espiritual nos rejuvenesce, nos deixa mais feliz por tudo. Então, agradeço a Deus pela vida do pastor, e que o Senhor continue abençoando a vida de cada um, e possamos também estar felizes com essa mensagem, entendendo, e também que seja uma prática em nossas vidas. A igreja com propósito. Propósito de anunciar, o propósito de não se calar, o propósito de seguir em frente. Que não viva eu, mas que Cristo viva em cada um de nós. Muito bom, feliz com o pastor Israel, graças a Deus, e com cada um de vocês. Vamos continuar a nossa programação e, desde já, nós estaremos fazendo algumas orações. Os irmãos vão estar fazendo algumas orações e vocês já façam seus pedidos aí, digitem. Se tem algum pedido de oração, digitem aí, porque estaremos num momento de oração agora, porque é muito importante estarmos falando com Deus. Intimidade com Deus. Para eu ter intimidade com qualquer um de vocês que estão online aí, eu tenho que conversar. Eu tenho que entrar no diálogo, eu tenho que estar na intimidade para que a gente crie esse laço. Imagine com Deus. Então, quanto mais conversarmos com Deus, quanto mais criarmos intimidade com Deus, é melhor. Então, teremos
um intervalo de 2 orações agora e vocês já coloquem aí os seus pedidos de oração. Eu queria iniciar com o meu irmão Leonardo. Meu irmão Leonardo Cansanção, ele estará fazendo oração e desde já eu continuo agradecendo a presença de todos. Meu querido sobrinho Gilson entrou aí. Agradeço a irmã Adriana, que é a esposa do irmão Adriano, lá da igreja de Jaboatão. Irmã Derivaldo, agradeço. Ana Gregório, Midian, J. Jesus. Agradeço a todos os irmãos que estão entrando aí. E vamos tentar falar com o irmão Leonardo Cardoso, que é da Segunda Igreja Batista Bíblica. E ele estará conosco, nos ajudando aí com a palavra de oração. Boa noite, irmão Leonardo. Boa noite, irmão Gelson. É um prazer, com muita alegria, viu? Estar participando aí dessa live. Graças a Deus. Que Deus continue abençoando você, seu trabalho, pastor Israel e a todos que estão nos assistindo agora. Estou muito feliz. Como é que está a família? Tá bem, graças a Deus. Estamos aqui em quarentena, né? Sandra está na linha de frente, né? Lá no hospital. E continua orando aí. Não só por ela, mas por todos os profissionais da saúde também. Mas é isso aí. Tamo junto, né? E os dois Leozinho? Eita, estão trocando o dia pela noite, imagina aqui, viu? Eu tô tudo dormindo agora. Oi? Um abraço para eles. Eu mando sim, nem se preocupe. E pro senhor também, hein? Eu agradeço desde já, viu, irmão Gelson? Muito obrigado mesmo. Sabemos que a gente tem uma amizade longa aí, e graças a Deus a gente tem uma história pela frente. Não, com certeza, com certeza. Você é o meu pai da fé aqui, viu? Você foi que eu iniciei lá minhas escolas dominicais lá com o pastor Odiai lá. Tenho muito apreço por você. Muito mesmo. Deus seja louvado. Amém. Eu queria que o senhor fizesse uma oração. Tem condição? Faço sim, vamos lá. Mas antes eu queria deixar um versículo, irmão Gelson. Certo, e eu queria que o senhor orasse pelos trabalhadores, viu? Essenciais que temos. Tá bom. Mas fica à vontade, deixa um versículo aí. Tá bom, vou ser bem breve. Enquanto lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16 e 17, que diz assim: Pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Amém, irmão? É como a mensagem foi dita aí pelo pastor Israel, né? Esse é o propósito da igreja, é anunciar a palavra de Deus, a sua santa palavra, né? Para todos, independente de acepção de pessoas. Mas vamos orar pelos trabalhadores. Eu queria que vocês baixassem suas fontes agora, levassem o pensamento a Deus e assim oremos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, graça te damos, Senhor, por estarmos distantes, mas ao mesmo tempo juntos, unidos aqui através dessa live, Senhor, levando a tua palavra. Quero te agradecer, Senhor, por esse dia, pelo alimento que tu nos desse esta noite, esse dia maravilhoso, Senhor. Sermos mais gratos, como o irmão Agelson disse, e como foi pregado, a gente sempre está disposto a levar, a divulgar a tua palavra, Senhor, independente dos obstáculos, Senhor. Nesse instante, na tua presença, Senhor, eu te peço pelos trabalhadores essenciais, aqueles que estão de linha de frente, os médicos, os enfermeiros, os técnicos, enfim, toda a equipe médica, os auxiliares, os que trabalham nos serviços gerais, enfim, toda essa equipe, Senhor, toma em tuas santas mãos, Senhor, para que eles possam vencer essa batalha, mas não dependendo deles, mas sim do teu santo poder e da tua santa vontade, Senhor. Eu te peço por cada família, aqueles que estão nos assistindo e aqueles que não puderam estar assistindo agora nesse momento. Mas eu oro, Senhor, pela igreja, por cada irmão, por cada membro dessa igreja, Senhor, tanto da igreja mãe, da igreja batista e de outras igrejas, Senhor, que estão dispostas a levar a tua palavra, Senhor. Seja conosco durante esse culto, Senhor, não é nosso, é teu. Tudo que fizemos aqui é só para poder te agradar, Senhor.
que sejamos mais submissos à tua palavra, Senhor, que possamos ser mais obedientes. Tudo isso eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Ô, meu irmão, obrigado aí pelo seu apoio. Um abraço, foi um prazer, irmã Gelson. Eu espero participar mais desses cultos aí e ficar mais firme, engrandecer e aprender mais sobre a palavra de Deus. Amém? Amém. E é muito Um bom me abraço. ver, viu? Fico Também. muito feliz. Um abraço, E irmão Gelson. agradeço por você ter aceitado o meu convite. Com certeza, sempre vou estar disposto, tá bom? Um abraço. Amém. Vamos continuar aí com o Tchau. culto. Tchau. Amém, irmã Miriam. A gente entende que vai começar o culto da Igreja Batista em Mangueira e a irmã tem que sair, mas que Deus continue lhe abençoando a você, mais uma primavera, por tudo que o Senhor tem feito na tua vida, que a irmã continue sendo essa serva ao lado aí do pastor Elcias, ajudando nessa obra aí, nessa região aí de Mangueira, Bongi, Mostardinha, que o Senhor continue dando orientação e sabedoria para lidar com a comunidade aí e que mais alma venha se render aos pés de Cristo. Um abraço, irmã Miriam. Deus te abençoe muito. Vamos continuar a nossa programação, meus amados. E vamos louvar o nosso Deus. Nós temos um hino a ser louvado nesse momento. É um hino conhecido. Veja aí o hino no seu cantor cristão, 366, 366. Que esse hino fala de firmeza, de alicerces. Agradeço aí também a presença de mais pessoas que estão entrando aí na live. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Gostamos aí de todos que estão presentes. Irmã Pati, irmã Stephanie entrou. Deus abençoe a cada um. Hino 366. Veja aí no seu cantor cristão. Firmeza. 366. Hino do cantor cristão. Firmeza. Vamos louvar o nosso Deus. Ponham a minha fé, se não na graça de Jesus, o sacrifício remidor, no sangue do bom Redentor. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. E não posso a face ver, na sua graça vou viver, em cada transe sem falhar, sempre de nele confiar. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Juramento é muito leal, abriga-me no temporal, ao ver cercar minha tentação, é Cristo a minha salvação. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor.
estão firmados no Senhor. Graças a Deus, mais um louvor ao nosso Deus e felizes por tudo que o Senhor tem nos feito. Dando procedimento à nossa programação de hoje, estaremos mais uma vez orando. E dessa feita, nós estaremos orando com o nosso irmão Fernando. O nosso irmão Fernando, vou ver se ele está aqui online. Está sim, irmão Fernando. Estaremos orando com ele. E nessa feita, estaremos orando por toda a igreja, que são as pessoas, né? Que estão em casa e que precisam estar sempre conectados com Deus. Fernando, boa noite. Boa noite, amado. Eu posso chamar de cara aqui. Estou feliz com a sua presença. Eu mais ainda. É um professor de bola e de EBD que eu adoro. É um prazer trabalhar com você na EBD, com os jovens. Deus me deu esse privilégio. Eu fico muito grato também. Eu tenho nem palavras para agradecer pelos meus dois líderes, né? O senhor e o pastor que acabou de trazer a mensagem agora. Eu sou muito feliz por vocês dois na minha vida. Amém. Como vai a família aí em casa? Paz, tô tudo aqui, ó, entonizado. Minha irmã. Anda. Tudo bom? Tô vendo aí seu esposo aí. Obrigado. Meu irmão. Um abraço aí para essa família linda. Cadê a irmã Lúcia? Ô, irmão Valfrido. Opa, irmão. Bom lhe ver. Também foi um prazer. Aí, ó, princesinha aí também. Um abraço para essa família linda, viu? Obrigado. Nando, você está com a palavra de oração aí, com essa responsabilidade e privilégio ao mesmo tempo. A palavra é sua. Vou ler um versículo aqui que eu gosto muito, né? E eu boto ele em minha vida, né? De alegria e de obedecer à ordem de Deus. Que se encontra lá em João, capítulo 16, versículo 33. João, capítulo 16, verso 33. Que diz assim: estas coisas vos tenho dito, para que tenhas paz em mim. No mundo passareis por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém. Né? Então, isso aí que estamos passando agora não é por acaso, né? Deus já nos alertou lá no passado que iríamos passar por provações, por situações difíceis, né? Doenças, fome, mas Ele nos deixou uma ordenança. Tende bom ânimo, né? E eu fico muito feliz, né? Quando eu escuto a palavra de Deus, quando eu estou perto de vocês, estou reunido na igreja, eu fico muito feliz, porque eu lembro da palavra de Deus, quando Ele me disse: ei, menina, tem bom ânimo, se aquieta. Então eu tenho que me apavorar, não tenho o que temer, porque eu só tenho que agradecer por tudo que Deus tem feito em nossas vidas e ainda irá fazer. É verdade. Sabe as palavras. Então vamos orar, né? Por todas as igrejas que estão fechadas, entre aspas, né? Por cada irmão que está nos seus lares, cultuando, louvando a Deus, porque eu tenho certeza que cada um na sua casa estão fazendo a sua parte de cristão, né? Não podemos esquecer disso. Satanás, no princípio disso aí, ficou até feliz. Opa, vou fechar as igrejas. Mas ele está super aborrecido, porque em cada lar tem uma igreja aberta agora. Amém, é verdade. E eu só peço a Deus que continue abençoando você, o pastor, né, que está pelejando nesse trabalho, para nos alimentar, nos deixar entonizado aí, para a gente não ficar com a mente vazia para Satanás fazer o que quer. A gente está sempre aproveitando essa oportunidade que vocês estão trazendo para a gente. Amém. Vocês moram no coração da gente. Então vamos lá. Ora, Santo Eterno Deus, Pai maravilhoso, ainda em Tua presença, ó Pai, quero, ó Pai, te agradecer por essa oportunidade que o Senhor me dá de falar contigo, ó Pai. Pai Santo, antes de qualquer coisa, ó Pai, antes de qualquer pedido,
eu quero te agradecer, ó Pai, porque mesmo nesses momentos difíceis, de tribulações, de perseguições, de doença, estamos alegres, porque grande coisa o Senhor tem feito por nós e ainda irá fazer muito mais. Pai Santo, queremos te agradecer, ó Pai, por o Senhor deixar a sabedoria, a inteligência ao homem, para ele criar meios de a gente se comunicar, de a gente sincronizar, e a gente pode, através dessa tecnologia que o Senhor fez o homem fabricar, a gente poder, ó Pai, juntos, cada casa nos seus lares, ó Pai, mas um só pensamento, te louvar e engrandecer teu santo nome, ó Pai. Queremos, ó Pai, te pedir, ó Pai, pelo nosso pastor, pelo nosso líder. Te agradecemos por esse alimento que ele trouxe para a gente agora há pouco. Queremos te pedir que o Senhor possa, Pai, estar sempre na vida dele, dando forças, saúde, protegendo ele, para que ele possa guiar, ó Pai, as ovelhas que o Senhor botou nas suas mãos dele, e ele possa entregar-lhes, ó Pai, quando o Senhor voltar, ó Pai. Abençoa o irmão Agelson, para que ele possa, ó Pai, continuar sendo essa pessoa querida, especial e servo teu, ó Pai. Fazendo, ó Pai, sempre tentando proclamar o teu evangelho. Pai Santo, quero te pedir, ó Pai, por cada familiar que está ouvindo, que está, ó Pai, entonizado, ó Pai, nesse Instagram, nesse YouTube, ó Pai, seja lá onde quer que estejam. Quero te pedir que o Senhor possa dar forças a ele, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, não desistir, que eles possam pelejar, ó Pai, lutar, prosseguir, porque a tua volta está próxima e a gente possa, ó Pai, ir morar contigo, ó Pai, logo, logo aí no céu. Queremos te pedir, ó Pai, pela essa pandemia, ó Pai, que o Senhor possa sarar a nossa terra, sarar nosso país, sarar nosso planeta. Queremos te pedir, ó Pai, cada enfermo que estão passando por uma situação de dificuldade, ó Pai, escondido, ó Pai, guardados nos seus lares, nos seus quartos, não podem estar saindo, que o Senhor possa agir conforme a sua santa vontade. Não posso aqui, ó Pai, te pedir que o Senhor faça isso e aquilo. Eu até peço, mas que o Senhor possa fazer conforme a sua santa vontade, porque a sua vontade, ó Pai, ela é agradável, a minha não é. Então, coloco a sua vontade sempre em primeiro lugar. Também não posso, ó Pai, deixar de te pedir, ó Pai, perdão, porque somos pessoas limitadas, pessoas pecadoras, pessoas falhas. Continuas, ó Pai, nos dando força para a gente combater o inimigo, ó Pai, dizer não para o mundo e sim cada vez mais para Ti. Abençoa cada líder, ó Pai, para que eles possam, ó Pai, ajudar cada obra que eles têm nas mãos e prosseguir para o único alvo, que é Te servir, ó Pai. Abençoa, ó Pai, nesse culto que está encerrando e nos abençoa durante essa semana que está por vindo, nos guarda, nos protege e nos faz, ó Pai, saber que temos um Deus. Temos um Deus e temos que confiar. E não temos que servir, ó Pai, de qualquer jeito, triste ou com medo ou abatido, mas de bom ânimo, como Tua palavra nos ordena. Eu, ó Pai, como pequenino servo, eu te agradeço por tudo. Em nome de Jesus Cristo, aquele que vive para sempre. Amém. Amém. Graças a Deus. Meu irmão, obrigado por ter aberto a porta da sua casa aí pela janela do celular. Precisar, ela está sempre aberta, irmãozinho. Meu carequinha. Um abraço aí para sua família. Senhor? Você agora é meu jogador carequinha. Novo visual. Tá bonito. Obrigado, você mora aqui. Eu quero dar aquele abraço bem forte, aquele aperto de mão que a gente sempre dá. Tchau. Um abraço aí para essa família linda, viu? Abraço a ti e a todos. Nando, graças a Deus temos pouco tempo, mas Nando é sempre uma pessoa bem-vinda e a gente fica tecendo elogio um para o outro, é porque a gente tem realmente essa amizade de longa data. Isso é bom, né? No meio cristão, no meio, mesmo sem ser no meio cristão, ter amizade, ter pessoas que a gente gosta, pessoas que nos faz bem. Tem pessoas que sempre estão junto conosco. Então, Fernando, a irmã Fernanda, a família toda, a irmã Lúcia, aquele pessoal todo lá na casa dele, são pessoas que sempre estão junto conosco. E como a irmã Miriam ficou colocando aí, feliz porque estava vendo Fernanda, porque estava vendo a irmã Lúcia.
porque a irmã Miriam também já foi da igreja de Jaboatão, então isso é bom. Essa comunhão, essa interação entre os irmãos. Fico muito, muito feliz mesmo com esse trabalho. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Vamos ler mais um texto da Palavra de Deus e provavelmente esse texto será a mensagem dos próximos momentos com Deus. Mas eu queria ler em Apocalipse. Apocalipse sempre é um livro que dá até um friozinho na barriga de alguns quando se fala de Apocalipse, porque fala do final dos tempos, dos fins dos tempos. Então, vamos ler Apocalipse. Provavelmente a gente vai tratar sobre esse assunto no próximo encontro. Temos aí, acredito que 9 minutos ainda, ou 8, para poder encerrar essa live. Então, Apocalipse capítulo 5. Quando vocês encontrarem, coloque aí legalzinho. Apocalipse capítulo 5, do versículo 1 em diante. Deixa eu ver se vocês encontraram aí. Apocalipse capítulo 5. Rony, seja bem-vinda, Rony. Ronaldo, do Rio Grande do Sul, meu irmão do coração. É outro que eu quero dar um abraço bem forte. Irmã Nathalie, seja bem-vinda, minha irmã. Logo, logo a gente vai estar chamando vocês de novo para fazer aquela participação musical. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 5, versículo do 1 em diante. Veja o que diz a palavra do Senhor. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, de todo selado com 7 selos. Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem abaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Se a gente parar aqui, a gente vai perceber que era um livro importante para ser aberto e ninguém tinha condição de abrir. E João, que escreveu o Apocalipse, começou a chorar. Se parasse aqui, a gente pensava numa cena triste. Mas se a gente continuar no versículo 5, a gente vai ver que alguém tem condição de abrir esse livro, que é um leão que vira cordeiro. Versículo 5. Todavia, um dos anciões me disse. O que foi que o ancião disse? Não choreis, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. Esse leão da tribo de Judá, para quem não sabe, é o próprio Jesus. E ele disse, fica tranquilo, um dos anciões. Não chora não, João. Tem um que tem condição de abrir o livro e quebrar os 7 selos. É o leão da tribo de Judá. Um leão que se transforma em cordeiro. Vê a parte A do versículo 6. Então, vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões de pé, um cordeiro como sendo tivesse sido morto. Um cordeiro de Deus. Ou seja, o leão da tribo de Judá, que é o cordeiro de Deus, que foi sacrificado, que morreu por nós, mas que ressuscitou ao 3º dia. Ele tem condição de abrir o livro e de quebrar os 7 selos. Por isso que cremos nele, no leão da tribo de Judá. E é ele que nos motiva a viver e a continuar e estar com a esperança firme da presença do Senhor e da volta de Cristo. Não que sejamos bons o suficiente, porque a Bíblia diz nesse texto, nenhum teve condição de abrir nem de quebrar o selo, a não ser o leão da tribo de Judá. Isso está escrito em Apocalipse, no fim dos tempos, temos o leão da tribo de Judá,
do nosso lado. O ancião disse: não chora não, fica tranquilo. E hoje o Senhor está dizendo para você: não chora não, fica tranquilo. Vamos terminar cantando a última estrofe do hino que nós iniciamos, 366. Cantamos a primeira e a segunda estrofe. E vamos finalizar cantando o hino 366, a quarta estrofe. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos ver aqui. Trezentos e 366, firmeza. Soar, irei com ele me encontrar e gozarei da redenção com todos que no céu estão. A minha fé e o meu amor estão firmados no Senhor. Estão firmados no Senhor. Graças a Deus, a nossa fé, o nosso amor está firmado no Senhor. Não está firmado em nenhum bem, em nenhuma pessoa que não tem condição, mas sim firmado no Senhor. E o meu amor estão firmados no Senhor, estão firmados no Senhor. Que o Senhor nos conceda outras oportunidades, que o Senhor nos livre do mal, nos dê uma semana de paz, continue protegendo o lar de cada um. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Obrigado pela sua paciência, obrigado pela sua presença. Estou bastante feliz com vocês, que a mensagem arrume um cantinho ótimo aí no coração de vocês. Agradeço aí pela presença de todas e de todos. A irmã Severina, a minha querida irmã, mãe de Midian, minha cunhada. Seja bem-vinda, irmã. Que bom lhe ver. Estamos encerrando com o irmão Gilson, Edinalva, Severina, Alberto, Nathalie, Adriana, Ederivaldo, Midian, Ana Gregori, Leonardo e F. Flilder. Sejam bem-vindos e até outra oportunidade. Deus abençoe a cada um. Uma boa semana para todos, como diz aí papai da Maísa. Os papais da Maísa são meus irmãos que da Igreja Batista aí, da família do irmão Cândido. Um abraço para vocês. Tchau.